Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Então, irmãos, sejam bem-vindos a esta Eucaristia. Também aqueles que estão em casa a ver pela televisão, que sejam bem-vindos e que escutem a palavra do Senhor, porque ela é para todos nós, aqueles que estamos aqui, aqueles que estão em casa, os que estão doentes. E o Senhor diz-nos uma coisa que me parece muito importante. É que, afinal, mesmo aqueles que estão doentes, como aqueles que morrem, não é por serem piores que os outros, é isso que nos vai dizer o Senhor no Evangelho. Mas é a lei da vida que nós temos de ir acatando e sempre pensando que a misericórdia de Deus, que é infinita, e que o seu amor não tem limites. E por isso, nós, diante dele, o que temos de fazer é reconhecer-nos pecadores e fazermos um esforço de conversão para cada vez mais unidos a Cristo e configurados com ele, agrademos ao Pai. Por isso, irmãos, procuremos nós também fazer o nosso exame de consciência, reconhecer que somos pecadores e pedir a misericórdia do Senhor. Senhor, que fostes enviado a salvar os corações atribulados, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que estais à direita do Pai a interceder por nós, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Pai de misericórdia e fonte de toda a bondade, que nos fizestes encontrar no jejum, na oração e no amor fraterno os remédios do pecado, olhai benignamente para a confissão da nossa humildade, de modo que, abatidos pela consciência da culpa, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Ao levar o rebanho para além do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, numa chama ardente no meio de uma sarça. Moisés olhou para a sarça que estava a arder e viu que a sarça não se consumia. Então disse Moisés: vou aproximar-me para ver tão assombroso espetáculo. Por que motivo não se consome a sarça? O Senhor viu que ele se aproximava para ver. Então Deus chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. Continuou o Senhor: não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que pisas é terra sagrada. E acrescentou: eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, com receio de olhar para Deus. Disse-lhe o Senhor: eu vi a situação miserável do meu povo no Egito e escutei o seu clamor provocado pelos opressores. Conhece, pois, as suas angústias. Desci para o libertar das mãos dos egípcios e o levar deste país para uma terra boa e espaçosa, onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: vou procurar os filhos de Israel e dizer-lhes: o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se me perguntarem qual é o seu nome, que hei de lhes responder? Disse Deus a Moisés: eu sou aquele que sou. E prosseguiu: assim falarás aos filhos de Israel: o que se chama Eu Sou enviou-me a vós. Deus disse ainda a Moisés: assim falarás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre. Assim me invocareis de geração em geração. Palavra do Senhor.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Passaram todos através do mar, e na nuvem e no mar receberam todos o batismo de Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual, e todos beberam a mesma bebida espiritual. Bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava. Esse rochedo era Cristo. Mas a maioria deles não agradou a Deus, pois caíram mortos no deserto. Esses factos aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de não cobiçarmos o mal como eles cobiçaram. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, tendo perecido às mãos do anjo exterminador. Tudo isso lhes sucedia para servir de exemplo, e foi escrito para nos advertir, a nós que chegamos ao fim dos tempos. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Palavra do Senhor. Arrependei-vos, diz o Senhor, está próximo o reino dos céus. Jesus Cristo, Senhor. Jesus Cristo, O Senhor esteja convosco. Ele está. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós. Naquele tempo vieram contar a Jesus que Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus, juntamente com o das vítimas que imolavam. Jesus respondeu-lhes: julgais que por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pecadores do que todos os galileus? Eu digo-vos que não. E se vos arrependerdes, e se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 homens que a torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou, julgais que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. Jesus disse então a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao vinhateiro: há 3 anos que venho procurar frutos nesta figueira e não os encontro. Deves cortá-la, porque há de estar ela a ocupar inutilmente a terra. Mas o vinhateiro respondeu-lhe: Senhor, deixa ficar ainda este ano, que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar fruto. Se não der, mandá-la-ás cortar no próximo ano. Palavra da salvação. Glória a vós.
Nós acabamos de escutar a palavra do Senhor. E na primeira leitura, nós ouvíamos aquele texto tirado do livro do Êxodo, e que eu penso que é muito importante para todos nós. Sabemos que Moisés foi criado pela filha do faraó, que o adotou como filho. E ele habituou-se a viver segundo os princípios religiosos do Egito. Adorava os deuses do Egito. Mas depois, por circunstâncias que não interessam e que conhecem todos, ele teve de fugir e abandonar a corte do faraó e ir para o deserto. E como pastor andar de lugar para lugar com o rebanho. E também ele procura então descobrir e viver segundo os deuses dos pastores e dos nómadas. Mas ele desejava profundamente um Deus que não fosse preciso andar a mudar conforme as circunstâncias. Um Deus que fosse o Deus eterno e que estava ao serviço de todos e para todos. E recordou-se do Deus de seus pais. E é um dia em que está com o rebanho junto ao Monte Sinai, que de facto nota num silvado que está a arder, mas aquele silvado não se consome. E ele fica admirado e aproxima-se. E quando se aproxima, há uma voz que lhe diz: descalça-te, este lugar é sagrado. E ele imediatamente sentiu que estava na presença do Deus que procurava, do Deus de seus pais. E então, vendo-se tão pobre, tão pequeno, diante da grandeza e da santidade de Deus, ele tapa a cara e prostra-se por terra, em adoração a esse Deus. Irmãos, quando o homem descobre a presença de Deus, se vê na presença de Deus, e é esta a constatação que nós fazemos em todos os casos da Bíblia, é que os homens têm medo porque estão diante do Criador, eles que são pobres criaturas, mas mais, descobrem-se pecadores diante da santidade de Deus. É isto que acontece com Moisés. Mas o Senhor vem para salvar. E de facto, há uma constatação que ele faz quando pergunta ao Senhor: afinal, quem és tu? O que é que eu hei de dizer ao meu povo? Ele queria compreender e saber, porque saber o nome de alguém era quase dominá-lo, ter poder sobre ele. Mas o Senhor só lhe responde: eu sou aquele que sou. Eu sou por mim mesmo. Eu sou desde sempre. Eu serei para sempre. Eu sou o Criador de todas as coisas. No fundo, é isto que ele estava a dizer. Porque eu sou aquele que sou. É aí que nós damos conta que nós não somos aqueles que somos. Nós somos alguém que deriva de alguém. Nós fomos criados, somos criaturas. Não somos o Deus eterno. E por isso devemos prestar culto ao Deus Criador e Senhor de todas as coisas, aquele que é absolutamente livre porque tudo está nas suas mãos. Eu sou aquele que sou. Então, nós também temos de prostrar-nos diante de Deus e diante dele sentirmos-nos de facto pecadores, necessitados da limpeza, da conversão, da mudança de vida. É isto que o Senhor espera também, certamente, de todos e cada um de nós. Porque muitas vezes não nos damos conta sequer do nosso pecado. Nós comparamos-nos muitas vezes uns com os outros e quando olhamos uns para os outros, nós afinal nem somos maus. E é isto que nós vamos encontrar também no Evangelho. Nós nem somos maus, mas a nossa comparação não deve ser com aquele que está ao meu lado. A minha comparação deve ser sempre com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque Ele se fez um de nós para nos mostrar o caminho que temos de seguir, a maneira de proceder e de pensar, a maneira de agir constantemente em relação aos nossos irmãos.
E diante de Deus nós descobrimos que de facto estamos longe de viver aquele modelo, de exprimirmos aquilo que Deus é e que se revela em Jesus Cristo. Então, procuremos nós também aprender a lição desta leitura, porque nós somos criaturas de Deus de quem estamos dependentes, criaturas de Deus de quem tudo recebemos, porque Ele é aquele que é. Nós somos aquilo que vamos escolhendo, aquilo que vamos observando, aquilo que vamos procurando ter. Mas estamos numa caminhada constante, porque não somos ainda aquilo que devemos ser. Eu creio que é esta a grande lição que temos de ter. E, no fundo, creio que esta primeira leitura se liga muito com o Evangelho. No Evangelho nós temos um texto que menciona Jesus duas desgraças públicas que naquele tempo causaram grande alvoroço. Mas a sua intervenção não tem nada a ver com o modo concreto ou com o modo como certos pregadores de outrora que ficavam, muitas vezes parece que satisfeitos e felizes por poder gozar com este ou aquele drama para do alto do púlpito lançar um enérgico apelo à confissão e ao arrependimento. Este não é o modo de proceder de Jesus. Jesus, ele não vê a morte violenta a punição divina do pecado. E se defende os seus contemporâneos, julgais que, por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram piores do que os outros galileus? E tantas vezes nós podemos dizer a mesma coisa. Afinal, alguém que teve um acidente, alguém que teve um percalço, será que eles são piores do que nós? Creio que todos nós temos de pensar seriamente que, afinal, ninguém é pior que ninguém. Todos nós precisamos de conversão. Talvez uns estejam piores um pouco neste aspecto, outros estarão naquele, mas quem de nós é perfeito? Quem de nós não tem pecado? E, portanto, devemos não julgar os outros, mas pensar nas nossas vidas. E se defende os seus contemporâneos, como eu dizia, e era o Senhor que dizia, julgais que por terem sofrido tal castigo são piores que os outros galileus? Sim, se defende os seus contemporâneos, é porque descobre neles uma inocência de fundo, ou seja, uma boa consciência generalizada. Só que, irmãos, esses que vivem assim, nessa consciência ou boa consciência generalizada, parece que não sentem necessidade de mudança de vida, porque afinal somos todos iguais, está tudo bem, afinal. E por isso eu dizia há pouco, temos de nos comparar com Deus. E então nós vemos e nos descobrimos como seres pecadores, que precisam de conversão. Por isso, só esses são capazes de sentir então a urgência da conversão e da mudança de vida. Porque se de facto nos sentimos todos iguais, que está tudo bem, não há, parece que, necessidade de mudarmos de vida. Conversão de quê? Para quê? Que conversão vamos nós fazer? Mas quando estamos diante de Deus, então nós sentimos que há muita coisa a mudar na nossa vida. No cumprimento dos nossos deveres, no respeito de uns pelos outros, no acolhermos-nos mutuamente, na capacidade de perdão e de reconciliação, na capacidade de irmos ao seu encontro nas suas necessidades. Como estamos longe, tanta gente que sofre, tanta gente abandonada, tanta gente marginalizada, e nós passamos de lado. Afinal, Cristo aproximava-se dessa gente, ia ter com eles, falava com eles. Sabemos como Zaqueu queria ver o Senhor, e o Senhor vai e chega, olha para ele, chama-lhe pelo nome e diz: eu quero ficar hoje em tua casa. E quando ele sente esta presença de Deus
Este Deus que está conosco, conforme já descobriu Moisés, que foi a grande descoberta que ele fez. Afinal, o nosso Deus é um Deus conosco, que ouve os gritos do seu povo e que vem para o libertar. Quando nós sentimos esses gritos e sentimos essa voz de Deus, como tudo muda em nós, e nós temos então de viver nesta atitude de comunhão, porque senão não sentimos a urgência do reino de Deus que está presente. E o reino de Deus é esta vida de Deus. Jesus Cristo é o reino de Deus presente no mundo. E agora, se seguimos a Cristo e vivemos como Ele viveu, fazendo a vontade do Pai, nós estamos a viver já e a construir o reino de Deus. Temos de ter esta consciência. Mas se nós não mudarmos, como é que nós podemos construir o reino de Deus? Os pecadores, irmãos, os responsáveis, não estão aqui e não devemos procurar longe, porque somos nós que temos de mudar de vida. Todos nós, eu e vós, apressai-vos, pois, a mudar de vida, de outro modo, a vinda do meu reino vos fará perecer a todos ao mesmo tempo. Assim, sim, pecadores somos todos nós. Infelizmente, cada um de nós assemelha-se a uma árvore, dizia o Evangelho, que já há muitos anos deu provas da sua esterilidade. Não produz nada. Afortunadamente para nós, Deus é semelhante àquele agricultor que, com uma paciência sem limites, concede ainda à figueira infecunda uma ocasião de dar fruto. Um ano de graça, um ano de salvação, um tempo do mistério de Jesus, o tempo da Igreja que nós vivemos. Antes do retorno do Senhor, o tempo da nossa vida decomposta por um certo número de quaresmas que nos são oferecidas cada ano como ocasião de salvação. Como é que nós acolhemos este tempo favorável da salvação? Que preocupações temos nós? É de mudança de vida, identificação com Jesus Cristo e sentirmos-nos todos filhos de Deus? A inalterável paciência de Jesus, da qual transparece na sua profunda desilusão diante dos seus contemporâneos e, ao mesmo tempo, a sua irredutível preocupação pelos pecadores, como deveria provocar em nós próprios a impaciência de uma sincera conversão. Procuremos, irmãos, ver se de facto nós sentimos esta necessidade sincera, dizia, de uma conversão. Nunca é demasiado tarde para nos convertermos enquanto a árvore da nossa vida ainda está verde. Mas é urgente, é agora. Será hoje? Cada um de nós tem de responder a estas interrogações que a palavra do Senhor nos põe. E é o tempo da conversão. Procuremos então convertermos-nos para entrarmos na vida nova com Cristo ressuscitado e caminharmos na alegria ao encontro do Pai, que nos quer unir a Ele para que com Ele possamos também viver eternamente. Ele, o eterno, aquele que não tem princípio nem tem fim. Nós tivemos um princípio, mas o fim é aquele que nós criarmos para nós, aquele que desejarmos e aquele que nós construirmos. Se construirmos com Cristo e vivermos com Cristo, também com Cristo seremos herdeiros da vida eterna. Se desperdiçarmos a ocasião, o que poderá ser de nós, só Deus sabe. E nós temos de acolher como alguém que recusou seguir o seu Senhor, a sua proposta de conversão e de vida nova para vivermos na comunhão. Irmãos, estas palavras são para todos aqueles que ouvem hoje a palavra do Senhor.
São para mim, em primeiro lugar. São para vós, são para aqueles que estão em casa, são para aqueles que estão doentes, que não podem sair de sua casa para ir à igreja, para estarem na comunidade, na comum unidade. E nós tantas vezes esquecemos a importância da comum unidade. O paraíso é uma comunhão plena com Deus. Faremos todos um em Deus. Afinal, não somos nós o corpo de Cristo? Que cada um, então, medite e responda na sua consciência diante do Senhor que nos interpela. Que assim seja. E vamos de pé, então, professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação. Desceu dos céus e encarnou por Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, oremos ao Deus vivo que revelou a Moisés o seu nome santo e intercedamos pelas necessidades da Igreja e do mundo, dizendo confiadamente: na vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Na vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pela Igreja, atenta à voz do Senhor, que lhe fala, como falou a Moisés, na sarça ardente, para que proclame com alegria a boa nova, oremos. Na vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelas vítimas de todas as violências, da opressão, da fome e dos maus tratos, para que sejam ouvidas pelo Senhor, que faz justiça, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelos cristãos que neste tempo da Quaresma se arrependem e convertem ao Senhor, para que aprendam a perdoar e a ser bons, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelos doentes e por todos os que sofrem, em especial os doentes da nossa comunidade, para que se unam à paixão do Salvador, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelos que o Senhor aqui reuniu, em particular, por quem recordamos nesta Eucaristia, para que na sua misericórdia os faça chegar junto dele, oremos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Deus de bondade infinita, usai de paciência para conosco e fazei que a palavra que escutamos dê fruto abundante em nossas vidas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
E o canto do ofertório encontra-se na página 38. Derramarei sobre vós uma água pura. Página 38. Tende piedade de mim, ó Deus, segundo a vossa grande misericórdia. Por vossa bondade imensa, apagai minha iniquidade. Lavai-me todo inteiro de minha culpa e do meu pecado purificai-me. Se reconheço a minha maldade, à minha frente está sempre o meu pecado.
para que este meu sacrifício, que também é vosso, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, este sacrifício, que ao pedirmos o perdão dos nossos pecados, perdoemos também aos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graça sempre e em toda a parte. Vós nos ensinais pela penitência quaresmal a manifestar-vos a nossa gratidão, a dominar os excessos da nossa inclinação para o mal e a dar alimento aos que têm fome, imitando a vossa divina bondade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança.
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora de vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, ver nela a vítima que nos reconciliou convosco. Fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue de vosso Filho e cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo José William, e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, mormente aqueles cujos nomes aqui recordamos, e de todos aqueles que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Todos nós que fomos batizados, recebemos o Espírito de Jesus Cristo e a filiação divina. Então, como filhos de Deus, irmãos uns dos outros, vamos rezar ao Pai a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação,
enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos uns aos outros no amor e na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E o canto da comunhão encontra-se na página 70. Pai nosso, que estais no céu, página 70.
E o canto da segunda coleta encontra-se na página 29. Eu sinto respirar. Página 29. Oremos. Recebemos, Senhor, o penhor da glória eterna e, vivendo ainda na terra, fomos saciados com o pão do céu. Nós vos pedimos, Senhor, a graça de manifestarmos na vida o que celebramos neste sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nas vossas orações lembrai-vos dos nossos irmãos paroquianos em casa, nos hospitais e nos centros de recuperação a lares da terceira idade. Que o Senhor os cure e os console e os conforte. No próximo domingo teremos a segunda coleta para o apelo anual do arcebispo, ou seja, o apelo anual partilhando as bênçãos de Deus, e o valor que foi acessado para a nossa paróquia são $20.000 e nós temos que cumprir com esses $20.000. Se ainda não fez a sua promessa
de cooperação com este apelo, pedimos o favor que o faça, porque se nenhum de vós o fizer, nós temos que o fazer de qualquer maneira. Portanto, se não o enviares vós diretamente, preenchendo o papelinho, o envelope que está às entradas da igreja, nós teremos de fazer a coleta por isso, para atingir os 20 mil dólares. E, portanto, no próximo fim de semana, nós vamos ter essa coleta. Portanto, para que é o assessment da paróquia? É aquilo que paga o seguro dos sacerdotes, okay? Porque nós recebemos o ordenado mínimo e, portanto, se formos pagar o seguro do carro e de seguro de saúde, não chegaria. O assessment também paga aquilo que são a operação diária do centro diocesano e de tudo aquilo que a paróquia faz como obras de caridade. Okay? Portanto, pedimos a vossa ajuda, por favor. Okay? Obrigado. No próximo encontro da preparação do Crisma para adultos, é no dia 27 de março, às 8h15 da noite, aqui no salão, na sala do Bom Pastor, que está na residência paroquial, e a entrada é por este lado. A devoção piedosa da Via Sacra é feita todas as sextas-feiras de manhã, depois da missa das 9 e à tarde antes da missa das 7h30. Amanhã é o dia da Anunciação do Senhor. Embora não sendo o dia santo de guarda, é o dia em que nós celebramos o grande mistério da cristandade, que é a encarnação do Verbo Divino. Portanto, as missas são, claro, às 9 horas da manhã e às 7h30 da tarde. A Irmandade de Santo António, no próximo domingo, também estará às portas da igreja a fazer o seu peditório. São 3 que eles fazem antes da festa. É para ajudar a comprar as coisas para a festa, para que possa haver depois lucro na festa. E nessa festa, claro, o lucro é para ajudar a paróquia naquilo que é preciso. O dinheiro dessas festas e das Irmandades não vai para o assessment da Diocese, ok? Só para saber que as coisas estão separadas. Na próxima sexta-feira, dia 29 de março, teremos o primeiro encontro dos jovens. As pessoas perguntam-me a mim, então onde é que estão os jovens? Estamos a falar em relação ao grupo Quest. É uma pergunta interessante, mas é uma pergunta um bocado sem sentido. Onde é que estão os jovens? Os jovens crescem, tornam-se adultos, alguns deles até já são pais. Portanto, é uma pergunta um bocado esquisita. Mas se fizeres a pergunta que é dos jovens, os jovens estão em tua casa. Portanto, sexta-feira, vem com eles à reunião. Sobretudo aqueles dos 13 aos 17 anos, que se devem acompanhar pelos pais, e os que são adultos, os jovens adultos, dos 18 aos 30 anos. Okay? A primeira reunião é sexta-feira, aqui na igreja, às 8h15. Convidai os vossos jovens para fazer parte deste encontro. Okay? Só assim é que podereis então fazer a pergunta, onde é que estão os jovens? Estão aqui. Okay? Então fica o apelo. O grupo de jovens dos 18 aos 30 anos não se vão reunir no mesmo dia dos grupos dos adolescentes. Okay? O primeiro encontro, sim, é tudo em conjunto para a gente conversarmos como é que vai ser. Mas depois será separado. Portanto, ambos grupos, as reuniões serão de 15 em 15 dias, ou seja, numa sexta-feira são os teenagers e depois noutra sexta-feira são os jovens adultos. Okay? Portanto, eu faço este apelo porque os jovens, costuma-se dizer que é o futuro da comunidade, mas eu digo que não. Isso é um engano. Os jovens não são o futuro da comunidade. Os jovens são a realidade de agora. O futuro é sempre o futuro. Os jovens é agora. Olha à tua volta. Quantos jovens é que tu vês na igreja? Não se vêem muitos. E então, o que é que vai acontecer a esta paróquia daqui a 10 anos? Sabe que na contagem que nós fazemos todos de 3 em 3 meses, esta missa, há 10 anos atrás, tinha 600 pessoas. Hoje vocês são só 276. Há 10 anos atrás. O que é que será daqui a 10 anos? Vamos pensar, os nossos antepassados fizeram tudo para ter uma paróquia para a comunidade portuguesa. Claro que as coisas, os tempos mudaram. E depois construiu-se este edifício e muito mais.
E daqui a 10 anos, o que é que vai ser deste edifício? Temos que pensar. Os jovens, infelizmente, a gente sabe que eles vão para a universidade e na universidade encarregam-se logo de lhe tirar a fé. Até mesmo na escola. Já pensaste saber o que é que se ensina nas escolas? Ensina-se nas escolas que o cristianismo é um mito e que todos vós sois supersticiosos e loucos. Esta é a realidade do mundo de hoje. Portanto, se quereis que os vossos jovens tenham algum aproveitamento depois da catequese, ou mesmo durante, chamais para vir à sexta-feira. Nós não podemos ir ter com os vossos jovens à vossa casa, vós é que os trazeis aqui à igreja. Infelizmente, poderia falar muito mais em relação à situação da igreja, mas a igreja não é feita de padres, a igreja sois vós. Vós é que sois a igreja. Não vos esqueceis isto nunca. O Padre vem do meio de vós. E vós sois aqueles que dizeis, este elegemos para nos representar diante de Deus. Não vos esqueceis nunca isso. Nas igrejas perseguidas não há padres, mas a igreja vive, porque são os leigos, vós. Então fica o apelo para o grupo de jovens. E antes de terminarmos a nossa celebração, nós tivemos aqui no meio de nós um missionário que veio durante a semana fazer a pregação, não é? Em espanhol diz assim esta expressão, o padre reganhou a comunidade, mas eu não vou fazer reganhar a comunidade. Não estava muita gente na pregação, paciência, eu compreendo, isto é uma comunidade de trabalhadores, etc., não tem o teu tempo, pronto, não importa. Mas vieram gente, e ele veio até aqui no meio de nós e anunciou a palavra. E por isso nós queremos lhe agradecer publicamente, porque além de vós sabeis que o Sr. Padre Ribeiro Mendes é missionário, não é? Não quer dizer que tem uma obrigação de fazer missão, mas ele escolheu, disse sim, aqui estou, Senhor, para vos servir. E ele veio até nós para trazer essa mensagem. Eu acho que nós, ao recebermos essa mensagem, eu não ouvi a pregação de hoje agora, mas sei que ele falou com muito entusiasmo e alegria convosco para vos levar até Jesus, para dizer como Deus é de misericórdia e de segundas oportunidades. E por isso, obrigado, Padre, por ter vindo, e nós, ao dar-lhe uma salva de palmas, é para vós, mas também é para Jesus. Por isso, não quero demorar mais convosco, então vamos como que dar uma bênção laical para o nosso Padre, estendendo a nossa mão até ele e pedindo ao Senhor que abençoe no ministério e o leve a fazer, a semear a semente do Evangelho e a fazer de todos nós e todos com quem ele encontra santos para Deus. Então, estendendo a mão direita. Pai Santo, nós vos pedimos que abençoeis o vosso servo no seu ministério, ajudai-o a cumprir a vossa vontade e ajudai-o a ensinar e por exemplo e pela palavra, como podemos ser santos como vós sois santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então suponho que ele vai querer dizer algumas palavras e depois nós vamos querer receber a sua bênção. As palavras que eu tenho para dizer são muito poucas. É agradecer o acolhimento caloroso que senti de todos. Agradecer a Deus e as palmas que deram para mim, elas devem ir para Ele, porque é Ele que converte, não sou eu. É sempre a ação da graça de Deus. Eu sou apenas um instrumento que fala, que diz, mas essas palavras têm que sair pela ação do Espírito Santo e só isso toca os corações. Só Ele converte, não sou eu. E por isso, se algum bem se foi feito, se alguém acolheu a palavra de Deus, acolheu o Espírito de Deus, então é a Deus que devemos agradecer todos. Da minha parte, enquanto homem também, pois agradeço ao Senhor, primeiro, por me dar esta vocação, que tenho procurado proclamá-la pelo mundo. Mas a minha missão é, de facto, proclamar, mas não esquecer
que a Igreja é uma missão. Não é missionária, ela é missão. Porque Cristo disse, como eu fiz, ou como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E vocês todos são enviados em missão. E o final da missa, a missa, em missão. A missa está feita, agora ide em missão. E é esta missão que todos nós temos que fazer e cultivar para que a Igreja não se esvazie então, mas que se encha cada vez mais. Agradeço também o testemunho que me deram de fé, na alegria destas celebrações, o coro que me presta uma força muito grande a estas celebrações, que me enche o coração também. E por isso também recebo de vós. Não só dei, eu recebi muito. E por isso vos estou muito grato. E vocês abençoaram-me, e agora também eu, em nome do Senhor, vos vou dar a bênção, para que, acolhendo a bênção de Deus, nós caminhamos sempre cada vez mais na comunhão, porque Cristo veio fazer comunhão. Muito obrigado a todos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças. E o canto final encontra-se na página 31. Eis o tempo da conversão. Página 31. Fiat misericors